Estamos no ar, Olá, Tomás. olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Hangout, mais uma conferência dos Lazy Millionaires. Estamos muito entusiasmados. Aliás, estamos sempre, sempre entusiasmados, mas ultimamente as coisas têm corrido muito bem e estamos muito contentes com realmente os últimos acontecimentos dentro dos Lazy e dentro da Empower. Hoje vamos fazer uma conferência produtiva, ok? Vamos falar realmente de alguns aspectos essenciais que nos levam a muitos de nós a ter resultados, ok? E realmente é importante falarmos desses aspectos hoje. Mas antes disso, vou apresentar o nosso painel de hoje. Temos aqui, como não poderia deixar de ser, o nosso fundador, ok? O líder, o nosso líder, o nosso mestre, podemos dizer assim, a pessoa realmente que o mentor de todo este projeto, todo o sucesso que nós temos hoje em dia, o Silvio Fortunato. Temos aqui também um casal espetacular que está há muito pouco tempo no negócio, mas que realmente tem vindo a ter resultados explosivos, digamos assim, e que sabem exatamente o que é que estão a fazer e têm uma experiência, apesar de estarem há pouco tempo dentro do negócio da Empower Network, já têm uma experiência muito grande dentro da área do Internet Marketing e hoje vão falar um bocadinho sobre alguns aspectos de produtividade dentro, durante esta conferência. Portanto, eu vou deixar agora falar um bocadinho sobre realmente o tema da formação, ok? Gerar contactos através do Facebook. O Facebook, como a maior parte das pessoas hoje em dia, vê o Facebook apenas como uma rede social de entretenimento, peço desculpa, de comunicação, visualização de alguns aspectos sociais. Mas realmente é muito mais do que isso e nós utilizamos o Facebook realmente para produzir e para ganhar muito dinheiro. Passa aqui o disclaimer, atenção, vamos falar de resultados. Os resultados que vamos falar aqui não são típicos, claro que requerem muito dedicação, trabalho e quem realmente segue, quem trabalha e segue os passos que nós realmente passamos e que os planos de trabalho que nós definimos, consegue chegar aos resultados. Quem não segue os planos de trabalho, quem não se esforça, realmente não pode chegar a resultados nenhum, ok? Vou passar então a palavra ao casal Pedro e Mariana. Eles vão falar um bocadinho sobre o Facebook, como gerar contactos no Facebook, aprender a realmente o Facebook para o negócio da internet. Pedro, Mariana, olá, boa noite. Olá, boa noite a todos. Olá, boa noite. Pronto, nós hoje vamos então falar sobre o Facebook, sobre a nossa experiência que temos aqui, principalmente desde que estamos na Empower. Eu antes de mais queria salientar, pronto, que já estou nesta área há cerca de 3 anos e meio, 4 anos. Já tenho alguma experiência em termos de internet marketing. E cheguei a esta área porque atravessei uma fase da minha vida muito complicada, porque tive uma empresa que infelizmente teve de fechar, ou se calhar felizmente, hoje já digo felizmente porque sinto que estou numa área muito melhor e com muito mais potencial e sinto-me muito mais realizado. E então quando essa empresa fechou tive que procurar uma solução. E então sempre pensei que o internet, e principalmente o internet marketing, a partir do momento em que comecei a pesquisar um pouco na internet, seria uma área certa, seria uma área certa para mim. Então, fiz várias pesquisas, tive ali uma fase inicial muito complicada, porque durante os primeiros meses andava a consultar vários blogs sobre internet marketing, vários cursos, cheguei a comprar vários cursos, só que durante aqueles primeiros meses, 5, 6 meses, de facto não consegui ganhar dinheiro nenhum, porque era muita informação e eu queria aplicar tudo ao mesmo tempo, e então não me conseguia focar, se calhar, naquilo que era certo e em apostar apenas numa vertente. Então as coisas no início foram muito complicadas e acho que é essa, se calhar, a parte mais complicada deste processo para quem entra no internet marketing e depois não tem nenhum apoio e não tem nenhum suporte. Anda ali, se calhar, muito perdido. E então passa ali a uma etapa que, se calhar, demora meses ou até anos. Há pessoas que demoram mesmo imenso tempo. Só que pronto, eu lá consegui perceber
que de facto tinha que me focar apenas numa única vertente, e as coisas começaram a correr melhor e começaram a evoluir muito bem. Portanto, nestes últimos 3, 4 anos eu já me posso considerar bem-sucedido, porque as coisas foram evoluindo e já conseguia tirar agora salários muito acima da média. E portanto chegamos a este ano, e de facto eu comecei, e nós também tivemos conhecimento disso, nós começamos a ver que havia uma empresa que tinha imenso sucesso, e então vimos o grupo dos Lazy Millionaires. E nós na altura falei com a Mariana e nós ficamos super entusiasmados. Nós depois pesquisámos sobre tudo. Nós antes de entrar pesquisámos mesmo tudo. Ficámos um fim de semana inteiro a ver vídeos e a ver muita informação, e vários sites. Nós ficámos um fim de semana mesmo só para ver isso. E então decidimos entrar com toda a força. Nós percebemos o conceito, não é? E achámos que isto seria uma ótima aposta. E então, não sei se queres acrescentar alguma coisa, Mariana. Sim, é praticamente isso. Ao contrário do Pedro, eu não tinha experiência nenhuma em internet marketing, estava a estudar direito, já tinha tirado o meu curso, já tinha tirado a licenciatura, estava a seguir o mestrado, mas de facto já não estava contente com o curso, principalmente porque não queria aquele estilo de vida para mim, não queria trabalhar no escritório muitas horas por dia, lidar com papéis, queria lidar com pessoas, queria ter tempo e poder ser eu a gerir esse tempo para mim e para estar com quem gosto. E de facto, quando o Pedro falou sobre este projeto, porque eu não conhecia de todo, o Pedro falou e disse que já conhecia este projeto, mas como não tinha um grupo na altura em português, ele não começou na altura, mas de facto com os Lazy eram a solução para o problema que ele viu no início, e de facto nós começamos, eu disse logo que sim, porque vi de facto também no Empower e nos Lazy o futuro, para mim, o meu futuro e a solução que eu tanto queria e que também tanto procurava. Disse logo que sim ao desafio, não é? E conseguimos, portanto começamos com toda a força, mas de facto primeiro informamos e quando começamos com toda a força. Sim, também é importante referir que nós começamos a trabalhar 100% online, nós não tínhamos nenhum conhecimento nem contactos da área. Eu mesmo trabalhando em internet marketing não trabalhava neste nicho. Começámos com contactos zero, portanto, tudo o que nós fizemos até agora foi só a partir do momento em que entramos na Empower, portanto, não tirámos nenhuma vantagem de já ter estado antes na área do internet marketing, porque é preciso ver que uma pessoa para trabalhar nesta área tem vários nichos, tem várias vertentes, e qualquer uma delas tem de ser muito bem estudada e tem abordagens muito diferentes. E essa é que é a grande vantagem dos Lazy Millionaires, é que nós entramos e temos um apoio, temos um suporte enorme e temos todos os passos. Nós aqui temos instruções passo a passo, para quem tem experiência ou não. Aqui o importante é uma pessoa focar-se, ser determinada e seguir instruções. Isso é o mais importante. E foi isso que nós fizemos, mesmo tendo aqui alguma pequena experiência nesta área, nós começámos do zero, portanto isso também seria importante de salientar. Nós agora vamos então passar então para a parte mesmo do Facebook, porque todos os nossos contactos que nós fizemos até o momento foi só através do Facebook, portanto nós vamos então passar agora para o nosso... Enquanto algumas pessoas, de facto, como o Tomás diz, jogam e cruzam a vida das outras pessoas com o Facebook, nós geramos os nossos contactos e fazemos praticamente a totalidade dos contactos que nós temos com o Facebook e de facto podemos dizer que ganhamos dinheiro com o Facebook. Portanto, eu vou partilhar o meu ambiente de trabalho e vamos então. Okay. Só queria que confirmassem se estão a ver. Tomás ou Silva, se me puderem confirmar se estão a ver. Sim, estamos a ver. Pronto, ótimo. Então vamos lá. Portanto, o tema é como gerar contactos com o Facebook e o que é que nós fazemos para gerar estes contactos. Quer a geração de contactos gratuita, quer paga. Bem, nós agora vamos começar só aqui com uma introdução dos nossos resultados que nós tivemos em 4 meses. Nós aplicámos-nos a 100% desde que entramos, foi logo a nossa determinação e o nosso foco. Era tirar o máximo e dar o máximo logo neste projeto. E então, nestes 4 meses, como podem ver aqui agora na nossa conta do Aweber, o Aweber é um autoresponder, portanto é uma base de dados onde ficam alojados todos os contactos. Para quem não está dentro da área, no fundo temos aqui todos os contactos alojados. Isto é uma ferramenta incrível, tem aqui
muitas informações que nós podemos fazer, tem umas estatísticas enormes, podemos enviar e-mails a toda a gente, controlar tudo, saber quem entrou, ter acesso às datas, a quem abre e-mails, temos acesso a tudo, é uma ferramenta muito completa. E podem ver que nós já temos, no espaço de 4 meses, geramos 24.861 contactos, que neste momento estão presentes na nossa lista. Nós já geramos cerca de 30.000 e neste momento estão cerca de 24.861. Isto tudo através do Facebook. Isto é importante salientar, isto foi sempre tudo através do Facebook. É para perceberem o potencial enorme que tem o Facebook. E a começar do zero, lá está, não tínhamos aqui nenhum contacto. Foi uma conta nova, a Weber, e começámos tudo do zero. Isto foi apenas em 4 meses. Ou seja, estes 24.000 contactos significam que 24.000 pessoas deixaram o seu e-mail na nossa página para saber mais sobre o nosso negócio. Portanto, só para vocês perceberem de facto a potencialidade deste negócio. Pessoas que viram a nossa página, viram as nossas campanhas, os nossos anúncios, as nossas páginas de captura, portanto, demonstraram interesse, meteram o e-mail e, portanto, nós depois ficamos aqui com essa relação. Esses contactos, exato. Portanto, estes são os nossos rendimentos da Empower. Nós neste momento, como podem ver aqui, já tem 52.986 dólares, isto já foi recebido na conta, e depois temos aqui ainda valores pendentes de 6.770 e de 7.414. Isto são valores que depois são pagos dentro de 15 dias. Mas lá está, para fazer aqui o disclaimer, estes resultados não são típicos, foram fruto de muito trabalho, de muita dedicação, de facto, e de muito empenho. E agora vamos começar então a falar um pouco do Facebook e a grande vantagem. Portanto, porquê o Facebook? Primeiro temos que pensar que o Facebook tem mais de 1 bilhão de utilizadores mundiais. E de facto, se nós pensarmos bem e se perguntarmos aos nossos 10 amigos mais próximos, ou mesmo conhecidos, se usam o Facebook, talvez a probabilidade é todos, ou pelo menos quase todos, responderem que sim. Portanto, desde aí já vemos o potencial do Facebook. Portanto, mais de 20% do tempo das pessoas que despendem na internet também é destinado ao Facebook. E das redes sociais, é sem dúvida que é mais fácil de promover produtos e serviços, principalmente através da criação de páginas de fãs. Este é o processo mais fácil e, se calhar, o que dá uma maior exposição. E tem a grande vantagem que é possível segmentar com toda a precisão a audiência que nós queremos. Esta é que é a grande vantagem do Facebook. Nós atraímos à nossa página, ao nosso negócio, quem nós queremos. Nós podemos segmentar com uma precisão enorme. Essa que é uma grande vantagem mesmo. Nós já vamos mostrar como é que isso funciona. E depois comparando com outras fontes de tráfego, o Facebook tem um investimento muito mais reduzido, tem preços muito mais baixos, e comparando com o Google, por exemplo, se quisermos fazer lá publicidade e pagar por clique, por exemplo, sai muito mais caro, é muito, mas mesmo muito mais dispendioso. Portanto, o Facebook tem todas as vantagens. Portanto, uma nota prévia antes de falarmos de como é que geramos este tráfego, para conseguirmos de facto os melhores resultados, quer em termos de preços por lead, quer nas conversões das leads em vendas, ou seja, dos e-mails que nós recebemos no nosso Weber, ou seja, na nossa base de dados, é essencial trabalharmos o nosso marketing pessoal. Portanto, o Facebook não permite anúncios diretos de qualquer tipo de empresa de marketing multinível ou de trabalho a partir de casa. Portanto, o Facebook até reprova os anúncios se estiver explícito que é trabalho a partir de casa. Por isso é que nós temos que investir muito na nossa marca, ou seja, no nosso branding, naquilo que nós somos. E assim conseguimos passar muita mais confiança às pessoas. Essa é a grande vantagem. Porque quando entramos pela área do dinheiro fácil ou dinheiro rápido, corremos o grande risco dos anúncios serem reprovados ou até ficarmos com a conta bloqueada. E não é isso que nós queremos. E além disso, não é isso que nós queremos, porque nós, para ganharmos dinheiro com este negócio, de facto, é preciso trabalho e dedicação. Portanto, agora vamos passar aqui ao processo de criar uma página de fãs. Isto para terem uma ideia, esta é a nossa página. Nós também neste espaço, em 4 meses, também fizemos cerca de 14 mil gostos. Isto foi tudo gostos indiretos, pessoas que viam as nossas campanhas e depois tomaram a iniciativa também de fazer gosto à página para irem acompanhando. Então vamos lá. Para começar a criar a página, podem ver aqui no canto superior direito tem uma setinha e aparece logo com muita facilidade a opção de criar página. Este é logo o primeiro passo.
E depois vamos encontrar aqui um quadro onde temos várias opções. Nós geralmente optamos ou por criar aqui uma comunidade, ou então, se nós usarmos o nosso nome pessoal, se nós criarmos uma página com o nosso nome, outro negócio qualquer, lá está isto, se for um negócio, se for mais virado para o multinível, nós optamos por criar figura pública, é uma das melhores opções também. E agora, passando aqui à frente, depois tem de configurar aqui vários aspectos e um deles é depois dar aqui mais uma descrição, dar aqui uma descrição sobre a página. E depois quando pergunta aqui, tem aqui depois vários aspectos, pergunta aqui se isto é por uma celebridade ou uma pessoa famosa real. Lá está, isto também está relacionado com ser comunidade ou não. Se escolherem comunidade ou negócio, aqui vão pôr não, ok? Depois tem de pôr a foto, etc. E depois chega um ponto, que é o quarto ponto, em que o Facebook sugere que vocês façam uma campanha já para ter um alcance muito maior. Nós recomendamos que não o façam logo nesta fase, porque a página ainda não tem nenhum conteúdo. Como não tem nenhum conteúdo, nós se começarmos a fazer uma campanha, as pessoas vão achar um pouco estranho, não veem lá nenhuma informação, nada atrativo e certamente não vão ter muito interesse e vamos pagar muito mais pelos gostos e pelas partilhas ou pelos cliques. E não faz sentido, até porque nós queremos a interação na página, então queremos que sejam as pessoas, por iniciativa própria, a colocarem um gosto, porque também a probabilidade de seguirem a página e as publicações da página também é maior, e é isso que nós queremos, que as pessoas nos sigam. Portanto, desenvolver a página, como eu já tinha referido, nós temos que trabalhar muito o nosso marketing pessoal, o nosso branding, ou seja, a nossa marca. Então devemos fazer entre 5 a 15 publicações diárias de vídeos, imagens, artigos, partilhas, ou seja, temos que ser consistentes, porque as pessoas costumam ver frequentemente o que é que nós andamos a publicar, portanto temos que ser consistentes. Criar a tal relação de proximidade com os nossos seguidores, ou seja, fazer com que as pessoas conheçam de facto quem somos, quem é o Pedro e a Mariana. Ou seja, as pessoas têm de conhecer quem nós somos, não propriamente só a empresa para a qual trabalhamos, mas quem somos, qual é a nossa história, o que nós fazemos, qual foi a nossa fase de superação, etc. Depois da página ter algum conteúdo, aí sim, convidamos os nossos amigos, porque aí eles chegam à página e já têm de facto conteúdo para ver. Nós agora queríamos só perguntar ao Tomás se nos continuam a ouvir, só para ter a certeza. Sim, estamos a ouvir. Ok, ótimo. Continuem. Pronto, agora chega. Nós queremos aqui falar sobre um aspecto muito importante. Nas publicações que nós criamos, nos anúncios, nas campanhas, nas páginas de captura, nós devemos sempre oferecer algo em troca. Isto é o ideal para conseguir bons contactos que tenham qualidade e contactos a bom preço. Para isso, nós podemos oferecer um e-book, ou um PDF neste caso, ou um vídeo. E lá está, é aqui a grande vantagem dos Waze, é que já tem um sistema, tem um funil configurado e já tem um vídeo, por isso as coisas tornam-se muito mais fáceis nesse sentido. Não temos de estar preocupados a partir do momento em que entramos em ter de criar logo um vídeo ou um e-book. Temos essa grande vantagem. E depois lá está, as pessoas vão deixar o seu contacto para receberem esse conteúdo no e-mail ou na página de vendas. Portanto, as pessoas clicam, deixam um e-mail, portanto, na página de captura e logo a seguir têm acesso ao vídeo que nós queremos oferecer. Exato. Isto aqui é um exemplo, por exemplo, receba o nosso vídeo 100% grátis, ou seja, nós estamos no fundo a oferecer algo, estamos a atrair as pessoas para colocarem o seu e-mail, porque o nosso objetivo é ficar com o e-mail das pessoas, para a partir daí trabalhar através de enviamos broadcasts, ou seja, e-mails diários, portanto nós trabalhamos a nossa lista. Então o nosso foco é ficar com o e-mail das pessoas, para isso nós damos sempre algo em troca, portanto no fundo é dar algo em troca para que elas coloquem o e-mail. E depois no final da página de captura temos sempre um call to action, ou seja, uma parte em que diz aceder ao vídeo ou quero ver mais. Eu também tenho. Sim. Silvia, estás-me a ouvir? Sim, Tomás, estás-me a ouvir? Estou a ouvir, desculpa, ok. foi eu que entrei. Continua. Ok, pronto. Pensei que não tivesse ligado, desculpa. Não faz mal. Não há problema. E também era importante salientar que, de facto, se nós fizéssemos campanhas e não nos direcionássemos para angariar contactos, isto seria um desperdício. Nós gastaríamos muito dinheiro em tráfego,
muito dinheiro em cliques, e depois esse tráfego ia desaparecer, não ia ser aproveitado praticamente, mesmo que as pessoas vissem o negócio ou vissem a página de vendas, muitas delas não iriam demonstrar o interesse logo desde o início. Por isso é que nós ficamos, lá está, com os contactos e a partir daí trabalhamos esses contactos, damos informação diariamente sobre o nosso negócio. Para então converter em vendas. Portanto, é um trabalho diário, é por isso que nós queremos reter os e-mails. É muito raro uma pessoa que vê a nossa página e entra logo de imediato. Por isso a pessoa gosta de conhecer o projeto, ganhar confiança, conhecer as pessoas, saber com quem está a lidar e só depois é que dá o passo. Geralmente, a maioria das pessoas tem esse processo. Portanto, quanto aos contactos grátis, isto são apenas algumas técnicas e algumas coisas que nós podemos fazer para, de facto, gerar contactos grátis. Nós podemos convidar amigos do nosso perfil pessoal para a página de fãs, mas lá está, primeiro temos que trabalhar essa página, temos que dar conteúdo, informação à página, através de fotos, de vídeos, de artigos, de escritos, portanto, dar conteúdo à página e a partir daí convidar os nossos amigos do nosso perfil pessoal para a página, para então eles de facto terem esse contacto com a página de fãs. O Facebook às vezes também sugere que nós façamos logo os convites desde o início, mas não façam. Primeiro criem conteúdo, trabalhem a página e só depois então é que convidem os amigos, como a Mariana disse. Exato. Aderir e participar ativamente em grupos e páginas. Portanto, esta parte, este ponto tem muito que se lhe diga. Nós podemos, por exemplo, imaginemos uma página de viagens. Nós podemos fazer um vídeo em que mostramos que viajamos muito, que temos estilo de vida e ir a essa página de viagens e fazer a ponte, ou seja, comentar nessa página alguma publicação que esteja na página contida e fazer a ponte, por exemplo, veja o nosso vídeo, nós estivemos ali acolá e fizemos isto, e depois no vídeo tem sempre um call to action, portanto, chama as pessoas para um link onde está a nossa página de captura. Portanto, isto é apenas uma das técnicas. Escolher um nicho, páginas com vários nichos, e fazer a ponte entre o nosso negócio e o nicho em que a página está de facto a promover. É isso. Depois também temos outra hipótese que é fazer eventos. Funciona muito bem porque tem uma exposição muito grande e fica lá nas notificações e é uma grande vantagem. Podemos convidar também os nossos amigos e também não gastamos dinheiro nesta solução. E devemos também sempre fazer isto muito frequentemente para ter aqui e para gerar aqui mais contactos grátis. Outra das formas é quebrar o gelo, portanto, abordando diretamente as pessoas que tenham alguma ligação ou um aspecto comum connosco. Claro que é preciso ter algum cuidado, é preciso saber como fazer este tipo de abordagens, mas podemos ir, de facto, o Facebook permite-nos isso, que é ir falar diretamente com as pessoas, pegar em algum aspecto em comum ou alguma ligação que nós tenhamos com elas e, a partir daí, desenvolver, portanto, a nossa promoção. Pode ser uma profissão, pode ser um interesse, pode ser um hobby qualquer, e partem daí, portanto não entrem logo diretos, logo a matar, fazendo publicidade, seja o que for, seja um negócio qualquer, nunca façam isso, portanto vamos aqui tentar criar uma relação. Isto é um dos aspectos dos contactos grátis, ou seja, quando nós não temos tanto dinheiro para fazer campanhas e para fazer contactos de forma paga, nós temos que ter tempo para trabalhar todas estas formas, de facto, de promover o nosso negócio. Isto requer mais tempo, mas de facto é grátis, pronto. Temos que direcionar sempre as pessoas para a nossa página de captura, lá está, para nós retermos o e-mail. Claro, nós fazemos a ponte com estas estratégias e depois de fazer essa ponte para o negócio, nós direcionamos para a página de captura e depois, pronto, isto aqui torna-se, lá está, é um processo grátis, dá muito mais trabalho, como a Mariana diz, mas também funciona muito bem. Agora, passando à parte dos contactos pagos, porque realmente quem quer ter uma ação massiva e quer ter grandes resultados, e foi isso que nós quisemos desde o início, nós começámos logo com contactos pagos e a fazer muitos contactos, logo desde o início a fazer 500, 600 contactos por dia, era essa a nossa média. Então nós temos de fazer campanhas patrocinadas, vendendo a nossa marca. Portanto, nós temos de pensar em quem somos e qual é a nossa história. Isso é muito importante nós focarmos neste ponto, é sabermos quem somos e qual é a nossa história. E nós temos de nos focar muito nisso. No próprio anúncio da campanha e no texto, nós se dermos bastante conteúdo nesse texto até, certamente que as coisas correm muito bem e as pessoas reagem de uma forma
de uma forma muito mais positiva. E o Facebook gosta de E o Facebook conteúdo. gosta, porque se nós vamos diretos a dizer venham para este negócio, ganhem X por dia, ganhem 1000 por dia, seja lá quanto for, é um anúncio muito direto, o Facebook não gosta, vai reprovar mais cedo ou mais tarde, e as pessoas vão desconfiar logo, não é? Por isso, à primeira, ninguém vai, ou com muita dificuldade, alguém vai acreditar nesse tipo de estratégias, não é? Nesse tipo de abordagens. E nós lá está, depois disso, direcionamos o tráfego para uma página de captura, para que nós fiquemos lá está, isto nós falamos já há pouco atrás, para nós ficarmos com esses e-mails na nossa base de dados, e de seguida vamos trabalhar essa lista, claro, vamos enviar broadcasts, follow-ups, que são sequências de e-mails já programadas. Isto às vezes tem a vantagem que é feito já em piloto automático, nós podemos programar tudo, podemos às vezes nem estar em casa e os e-mails estão a ser enviados. Uma pessoa acaba de entrar na nossa lista, automaticamente recebe um e-mail de boas-vindas. Isso é uma grande vantagem dos autoresponders. Okay? E depois fazer uma introdução ao negócio na página de vendas, ou seja, a página de vendas, ou a thank you page, ou a página de agradecimento, como queiram chamar, é a página onde, quando nós chegamos à página de captura e inserimos um e-mail, vamos ser direcionados para uma página. Isso é que é a tal página de vendas. A partir daí já vamos expor o negócio, ou com um vídeo, lá está com aquele vídeo que nós oferecemos, ou com um e-book que nós possamos oferecer, aí já vamos fora do negócio, aí sim, aí começamos a trabalhar nessa vertente. Então, depois vamos à parte de criar anúncios. É na mesma, no canto superior direito, lá naquela setinha, isto há várias opções, mas às vezes o Facebook muda um pouco o aspecto de conta para conta e se calhar aqui é a forma mais fácil. Se forem então ao canto superior direito, vão à parte onde diz criar anúncios e fazem aí o vosso primeiro anúncio. Lá está, já depois de terem o vosso conteúdo todo. Depois agora, quando chegam aqui à primeira parte, às primeiras opções, têm várias hipóteses. Podem fazer cliques diretamente para o site. Vocês têm uma página qualquer, fora do Facebook, se quiserem podem promover essa página. Depois também podem fazer conversões no site. Isso também é muito interessante, porque portanto, nós pomos um pixel e as pessoas aqui, nós conseguimos ter um controle muito maior e do custo que nós pagamos por lead, e o Facebook automaticamente gera esse preço. Mas lá está, eu acho que isto aqui é para uma fase mais avançada. Nós desde o início temos optado, e lá está, nós gostamos de seguir instruções, fazíamos como as pessoas que estavam a ter resultados na altura faziam, e quisemos fazer o mesmo, portanto, interação com a publicação da página. Isto são as publicações que nós fazemos, nós vamos então promover essas publicações. Era assim que toda a gente fazia, que Nos tinha sucesso, lá insónias está. e tudo. E isto é uma grande vantagem, porque uma pessoa chega aqui ao negócio e vê aqui estas várias opções e não sabe qual delas vai escolher. Então aqui fica muito mais fácil. E esta é a grande vantagem dos insónias, porque temos depois tudo, isto tudo é dado passo a passo. Os Insónias, para quem não sabe, é o nosso grupo de formação prática em que aprendemos tudo isto que estamos aqui a ensinar. Nós aprendemos nos Leis e Milionários no nosso grupo de formação prática nos Insónias. Claro. É a vantagem, de facto, é uma das vantagens deste grupo, é termos estas formações práticas que nos orientam e nos guiam para qual é o melhor, no fundo, a dizer qual é o melhor caminho, para nós não perdermos tempo a testar as coisas, no fundo. Claro, depois temos mais opções aqui, gostos na página, gostos diretamente na página, depois para quem tem aplicações, também tem essa hipótese, também pode promover eventos, pode fazer ofertas, também tem um formato engraçado, tem aqui várias hipóteses e também podem testar isso. Nós optamos, lá está, pelas interações com a publicação da página para este tipo de negócio, funciona muito bem, e depois lá está isto, depois quem entrar terá todo o suporte e terá depois tudo dado passo a passo com todos os truques e dicas que depois também há, claro. É a grande vantagem, nós aqui temos a experiência uns dos outros e toda essa experiência é passada para os novos, essa é que é a grande vantagem também. Depois aqui encontram mais opções, lá está, a partir do momento em que selecionam isso, neste caso se fosse interação com a publicação da página, escolhiam a página, se tiverem mais que uma têm que selecionar qual é a página e depois qual é a publicação que querem promover. Aqui podem ver apenas um pequeno exemplo de um dos nossos anúncios. Nós aqui optamos, lá está, o Facebook tem várias possibilidades. Podem promover a quem tem desktops, portanto a quem tem computadores de secretária, a quem tem telemóveis ou tablets, ou então promover na coluna direita, também é um formato em que aparece, quando vocês estão a ver outra coisa qualquer, uma página, ou seja, o que for no Facebook, aparecem muitos anúncios na coluna direita. Tem essas várias opções, portanto, nós optamos pela primeira neste caso, mas tem aqui várias opções que podem testar.
E depois chega aqui à parte de nós fazermos a segmentação. Nós temos aqui podemos definir aqui um target e aqui é que está a grande vantagem do Facebook. Isto, eu creio que há muito poucas ferramentas ou plataformas que nos permitam anunciar desta forma. Nós podemos escolher o país, a cidade, podemos escolher qual o número de quilómetros que nós queremos que rodeie essa cidade. Isto é mesmo muito completo, nós podemos ir aqui ao pormenor, até meter um código postal, se for mais fácil. Isto aqui vai mesmo muito ao pormenor. Nível de idade também, isto é muito específico, nós podemos definir uma idade com toda a precisão, ou um intervalo qualquer, podemos pôr dos 25 aos 30, ou dos 30 aos 35, ou então dos 25 para cima, é como nós quisermos, nós temos aqui várias opções. O sexo, se é homem ou mulher, etc. Idiomas, isto também pode ser às vezes muito interessante para alguns tipos de campanhas. Podemos pôr pessoas que só falam em português, pessoas que só falam em inglês. Nós temos aqui vários aspectos e várias opções, desde os interesses, depois que é aqui o campo que aparece a seguir, onde nós podemos escolher pessoas que estejam mais viradas para um certo tipo de interesse, de atividade, de hobby, pessoas que, por exemplo, gostem mais de desporto, pessoas que gostem mais de cozinhar. Tudo isso pode ser selecionado. E os comportamentos também, nós podemos aqui definir e escolher pessoas com uma certa situação familiar, se têm filhos, se não têm, se são casados, se não são casados. Tudo isso pode ser aqui configurado, portanto isto tem aqui um potencial enorme. E depois aqui no lado direito nós conseguimos ver, consoante a segmentação que nós fizemos, conseguimos ver qual é o alcance potencial disso. Neste caso, nós, apenas um pequeno exemplo, nós se selecionássemos Portugal, pessoas com mais de 25 anos e que têm um computador da secretária teriam um alcance potencial de 3 milhões e 400 mil pessoas. Isto é só para terem aqui uma pequena ideia. Portanto, quanto à segmentação, nós temos que ter sempre em mente quem é a minha audiência, ou seja, para quem é que eu vou dirigir as minhas campanhas. Portanto, podemos lá estar a segmentar através de interesses. Portanto, temos é que pensar qual é o nosso nicho de mercado. Portanto, e depois, numa fase a seguir, após nós escolhermos qual será o nosso nicho de mercado, para quem é que vai ser dirigido o nosso conteúdo, para quem é que vai ser dirigido as nossas campanhas, nós vamos pensar em quais são os problemas da minha audiência. Porque nós só podemos contactar e conseguir vender de uma forma quase que automática, conhecendo os problemas, conhecendo quem é a nossa audiência, conhecendo quais são os problemas da nossa audiência. No fundo, isto para quê? É para quê? É para nós, numa fase posterior, apresentarmos as soluções ao problema dessa mesma audiência. Imaginemos, um nicho de mercado pode ser, por exemplo, as mães que querem ter mais tempo com os filhos. Eu dou muito este exemplo porque, de facto, a partir daqui consegue-se ver bem. Portanto, uma mãe quer ter mais tempo com os filhos. Nós podemos dirigir as nossas campanhas. Se nós nos identificarmos com esse tipo de audiência, nós podemos dirigir as nossas campanhas para as mães que querem estar mais tempo com os filhos. Sabemos quais são os seus problemas. É precisamente a falta de tempo para cuidar dos seus filhos, para estar mais presente na educação dos seus filhos, para levar os seus filhos à escola e à natação, etc. E então oferecemos a solução. A solução não é nem nada mais, nada menos que um negócio online em que a pessoa que gera o seu tempo permite-lhe rendimentos acima da média, de modo a que possa, de facto, desfrutar o seu tempo com a sua família de uma forma descontraída, viajar, etc. Portanto, no fundo é conhecer a nossa audiência, escolher primeiro a nossa audiência, conhecer os problemas da nossa audiência e depois fazer a ponte entre esses problemas, o nosso negócio e o que o nosso negócio, de facto, quais são os aspectos que o nosso negócio pode solucionar os problemas dessa mesma audiência. Então é preciso ter muito isto em mente quando fazemos campanhas, quando escrevemos broadcasts, quando fazemos conteúdo nos blogs, temos que pensar para quem é que estamos a dirigir, porque nós temos que saber a falar a linguagem dessas pessoas, porque a partir daí tudo se torna muito mais fácil. Esta segmentação é a chave para ter campanhas com muito bom desempenho e muito sucesso. Vai fazer a diferença toda, vão ter contactos aqui muito mais baratos, vão ter reações muito mais positivas. Acreditem que esta segmentação é muito importante e é a grande vantagem, lá está mais uma vez, do Facebook, permitir-nos fazer este tipo de segmentação. Lá está, nós depois aqui temos mais opções, onde podemos pôr, ou podemos promover só para pessoas que já têm gosto na nossa página, ou as pessoas que não têm. Portanto, há aqui mil e uma coisas que se pode fazer, definir aqui depois os nomes das campanhas, o orçamento diário, as visitações, se nós queremos por cliques, por impressões,
por publicações na página, isto tudo pode ser afinado, isto depois também leva a um processo, não é? E portanto, nós temos aqui muitos fatores, isto depois com a prática torna-se muito mais fácil perceber e depois de alguns testes percebemos quais é que são aqui as melhores situações para selecionar. Apenas aqui algumas recomendações. Em relação ao horário, nós nunca publicamos, portanto acho que o pior horário que podem utilizar é entre as 18 e as 24 horas, correspondente ao vosso fuso horário, quer seja de Lisboa ou de outro país qualquer. E depois, se calhar, as boas horas é logo depois da meia-noite, entre as 0 horas e as 2 da manhã, entre as 8 e as 11, entre as 8 e as 11 da manhã e entre as 15 e as 17. São horas que funcionam muito bem e os anúncios e as campanhas arrancam muito bem. Para verem o fuso horário, geralmente definem, ao criar o primeiro anúncio, definem o fuso horário e a moeda. Para pessoas que já têm conta, para quem já tem o gestor de anúncios aberto no Facebook, pode confirmar isso indo ao gestor de anúncios, vai a definições e consegue saber qual é o vosso fuso horário. Depois nós temos, lá está, isto é essencial, outra coisa essencial é avaliar constantemente o desempenho das campanhas. Nós temos que andar sempre em cima, lá está, isto exige-nos aqui algum esforço, porque temos que andar aqui, então numa fase inicial para controlar, nós temos que fazer testes e temos que controlar de facto esse desempenho. E depois estar atento aos comentários, nós temos que ver se as pessoas estão a fazer comentários positivos, responder nesse caso, pessoas que têm dúvidas, comentários menos positivos ou comentários negativos temos de apagar e de eliminar, banir a pessoa, caso seja necessário. E portanto nós podemos até definir aqui um filtro de palavras depois a serem bloqueadas. Nós depois aqui no back-office dos Lazy também temos, explicamos isso também passo a passo, como é que se faz já com algumas palavras, ou com as palavras que geralmente se usam para uma pessoa bloquear. Portanto, temos essa vantagem, já evitamos aqui muitos problemas. Portanto, quanto à fotografia, tem que estar no formato horizontal, ser uma foto descontraída, com muita cor e qualidade, para que também chame a atenção às pessoas, porque a nossa campanha vai ser visível no feed de notícias, então convém que seja uma foto com bastante cor para atrair, para que as pessoas, quando estejam lá no Facebook, deparem-se com a foto e lhes chame a atenção, e principalmente apostar na qualidade de vida, porque é isso que de facto nós transmitimos com este negócio, porque é isso que nós conseguimos com este negócio, a qualidade de vida. Portanto, a nossa abordagem deve de facto ser por aí. Portanto, no fundo, é criatividade, portanto, temos que ser criativos cada vez mais, mas com bom senso. Temos que também ter bom senso e pensar que as pessoas têm que olhar para nós com confiança e com credibilidade. Portanto, não devem copiar, basta copiar anúncios de outras pessoas, copiar campanhas, textos, artigos, evitem isso. Criem o vosso próprio conteúdo, porque vão ter os vossos próprios seguidores e pessoas que se vão rever em vocês e no vosso conteúdo e na vossa pessoa. No fundo, vocês têm de ser vocês próprios. Isso é essencial para ter sucesso. Isto aqui também é essencial. Nós costumamos usar muito o disclaimer. Nós temos de salientar, nós falamos em resultados, ainda há pouco falamos sobre os nossos ganhos e é importante salientar sempre e fazer um disclaimer, portanto, que estes rendimentos não são garantia de nada. Isto depende da dedicação da pessoa que entra, do esforço, do empenho, do trabalho, e sem isso nada é possível. Portanto, e de seguir instruções. E de seguir instruções, é essencial. Então aqui neste negócio, a partir do momento em que nós temos já tudo passo a passo, temos já aqui praticamente a papinha toda feita, a partir do momento em que temos isso, torna-se muito mais fácil, basta seguir instruções e não inventar. Portanto, pedir aqui ajuda sempre aos nossos patrocinadores e à nossa equipa. Nós temos essa grande vantagem, aos grupos de formação, etc. Temos essa grande vantagem e não precisamos de estar aqui a perder tempo para inventar coisas. E outra grande vantagem é que todas as nossas formações que nós damos nos Lazies ficam gravadas, ou seja, as pessoas podem ter acesso a elas a qualquer altura, podem entrar passado um mês, 2 meses e têm acesso às formações anteriores, portanto podem a qualquer altura ver as formações, rever as formações se for preciso, tirar todas as notas e de facto as coisas estão montadas e estão feitas de uma forma que as pessoas não podem se perder, porque é impossível a pessoa se perder. Portanto, erros a não cometer. Lá está, nós temos muito cuidado, pelo menos temos que ter muito cuidado, de facto, nas nossas campanhas e na nossa página, porque essa é a montra do nosso negócio. Então nós não devemos, pelo menos, colocar imagens de dinheiro
nas campanhas, nem nas nossas páginas, porque vai repugnar as pessoas, ou então vai atrair aquele tipo de pessoas que na verdade nós não queremos para o nosso negócio, porque são pessoas desesperadas. Por tal como nós referimos no início, neste negócio é preciso trabalho, é preciso dedicação, os resultados não surgem sem esses fatores. Então nós não queremos pessoas desesperadas que queiram dinheiro à força toda. Nós queremos pessoas que se comprometam a trabalhar com dedicação, a seguir de facto as instruções. Além disso, há outro risco, que é o risco dos nossos anúncios serem de facto reprovados, assim como a nossa conta bloqueada. O Facebook é muito fácil de se trabalhar, mas o Facebook, tal como qualquer outra plataforma, tem as suas normas, tem as suas regras e é preciso segui-las, é preciso estar dentro do padrão. Então, quem arrisca no Facebook, e quando eu digo arriscar, é de facto falar em dinheiro, falar em trabalho a partir de casa, também arrisca-se a ficar com a sua conta bloqueada. As coisas são muito fáceis de se fazer se nós apostarmos na nossa marca, na nossa história, em nós mesmos. Então depois, numa fase posterior, através dos e-mails que mandamos diariamente, aí sim falamos do negócio. Mas apostar principalmente na nossa marca, na nossa pessoa, quem somos, qual a nossa história. Se fizermos isso, é quase garantido que o Facebook não bloqueia de facto a nossa conta nem as nossas campanhas. Portanto, não usar também outras marcas, nem logotipos, não falar em esquemas, nem em dinheiro fácil, porque na verdade isto não é nenhum esquema, nem nenhum dinheiro fácil. Portanto, não vale a pena estarmos a falar sobre isso, que é só estamos a induzir as pessoas em erro. E depois também outra coisa importante é não encher a página de links. Nós temos aqui de ter bom senso e criar posts e criar conteúdo, mas em todos eles não é necessário, lá por criarmos conteúdo, não temos de estar a pôr links em todos eles, por isso o ideal é em cada 4 ou 5 posts que nós criamos pôr apenas um deles ter apenas link para o negócio. Portanto, nós temos de ter aqui muito cuidado e manter uma página limpa, portanto não estar cheia de links. Portanto, tudo isto e muito mais nós aprendemos de facto nos Lazy Millionaires, no nosso grupo e principalmente no nosso grupo de formação dos insónios. Eu, sinceramente, o Pedro já tinha experiência na área. Eu tenho noção que se não tivesse todo o apoio dos insónias e toda a experiência dos insónias, teria sido um processo muito mais lento e um processo muito mais complicado. Porque nós no início começámos a testar coisas e se calhar a fazer coisas que se calhar não são as mais corretas e tivemos logo o apoio dos patrocinadores, depois de todos os cursos dos insónias, e essa é a grande vantagem. Nós aqui ganhamos imenso tempo. Em vez de estar aqui meses empatados e perdidos sem saber o que fazer, nós em poucas semanas pomos isto tudo a andar a 100%. Essa é a grande vantagem. Mesmo assim. Pronto, Tomás, vou-te passar novamente para ti. Obrigado. Tenho que pôr mute. Ok. Fantástico. Mas é isso que tu estavas a dizer, Pedro. Realmente, apesar de toda a experiência, não é? Toda a experiência que vocês já tinham, que tu já tinhas, mais concretamente a trabalhar com Internet Marketing, como tu dizias, não é? Internet Marketing é uma área muito vasta, não é? E quando nós queremos resultados rápidos, nós temos que fazer aquilo que levou outras pessoas a terem resultados rápidos, não é? E, pelo menos numa fase inicial, aplicar aquilo que já é utilizado por pessoas que têm resultados, independentemente da sua experiência, não é? Se aquilo resultou com elas, nós também poderemos testar e chegar aos mesmos resultados, e fiz que vocês fizeram, o que eu fiz e que todos nós fizemos para chegarmos aos resultados que tivemos. E pronto, e tudo isto partiu, não é? Inicialmente do Silvio, que foi realmente a pessoa facilitadora de todo este mecanismo da geração de contactos, de sabermos os mecanismos essenciais para conseguirmos aprender a gerar os contactos através do Facebook, porque há muitas pessoas que sabem trabalhar através do Facebook, mas se calhar nunca chegaram a resultados satisfatórios, ok, ou grandes, digamos assim, já falando de resultados grandes, dominando esta área como o Facebook. E realmente, há que dizer a verdade, o Silvio foi realmente a primeira pessoa dentro dos Lazy Millionaires a aplicar e a chegar a estes resultados rapidamente, e tenho muita curiosidade em saber como é que foi no início. Silvio, tu já tinhas esta visão de que o Facebook tinha o potencial que tem e que te iria trazer os resultados que tu já chegaste, ok? Já vaza muito mais do que meio milhão de dólares em tão pouco tempo com este negócio. Já tinhas esta visão quando começaste em relação ao Facebook, Silvio? Olá, muito boa noite a todos.
O Facebook é uma excelente porta de entrada para as pessoas que são novas e que não têm experiência nenhuma. Embora que o Facebook hoje em dia tenha as suas manias e tenha as suas restrições, mas mesmo assim ainda é uma das ferramentas mais simples para quem não souber absolutamente nada, que saiba seguir instruções e que, como o Pedro e a Mariana falou muito bem, nós dentro dos Lazy Millionaires temos depois toda uma estrutura montada passo a passo, onde temos formação sobre N formas de gerar contactos, o Facebook é uma delas. Uma das coisas que nós também devemos fazer é nunca depender de uma única fonte de tráfego, mas sem dúvida nenhuma, quando nós começámos este projeto dos Lazy Millionaires, eu olhei para o Facebook como uma forma poderosa de ser simples a pessoa começar sem experiência nenhuma e ser uma ferramenta que a pessoa em 2 ou 3 dias ela podia dominar, ou pronto, vamos falar de uma semana com alguns vídeos explicativos. Nós temos uma série de vídeos, isto é só uma pequena abordagem muito simplista, mas no fundo não é preciso saber muito mais do que isto no início para começar e para que a pessoa possa rapidamente começar a produzir, ok? Depois, como nós temos um grupo de trabalho, como as coisas também vão evoluindo, o ótimo é nós não estarmos sozinhos, é termos um grupo de trabalho em que um vai descobrindo isto, outro vai descobrindo aquilo, o Facebook de repente muda as suas políticas, então em vez de nós sozinhos procurarmos as soluções, temos um grupo de centenas, para não falar de milhares de pessoas, que ficam com o mesmo problema e que todos começamos à procura de soluções, a estudar e depois as soluções são achadas. E uma coisa nós aprendemos é que não vale a pena ir contra ou tentar rodear as políticas, seja do Facebook, seja de outro fornecedor de publicidade, ok? E para nós o Facebook tem sido uma benção, não é? No caso deles, Pedro e Mariana em 4 meses apenas terem ganho, ali fazendo as contas, dá mais de 70 mil dólares, ok? 70 mil dólares, estamos a falar de 140, 150 mil reais, é dinheiro para 4 meses. Eles hoje têm uma média talvez de mais, não sei, mas se calhar já próximo dos 20 mil dólares por mês, em apenas 4 meses, e portanto eles são mais do que o fruto daquilo que eu tenho vindo a falar estes últimos meses, não é? Tu, Tomás, também tens os teus resultados. Tu estás há quanto tempo e quais são os teus resultados, Tomás? Nós estamos há cerca de 9 meses, um bocadinho mais, no negócio e já fizemos 130 mil dólares com o Empower Network, e podemos dizer que todo o dinheiro que fizemos, atenção, os resultados não são típicos, podes ganhar muito dinheiro, mas podes também não ganhar nada se não seguires os nossos planos de trabalho. Este dinheiro foi tudo feito basicamente com o Facebook. Aliás, todo o dinheiro foi feito com a fonte de tráfego do Facebook. Facebook, exatamente. E portanto eu vi isso e que era uma forma simples de ensinar as pessoas passo a passo, ok? E portanto, se eles estão a conseguir seguindo as instruções, isto é uma pequena abordagem, podes fazer tudo sozinho, podes aplicar estes conhecimentos que nós te acabamos de transmitir em qualquer atividade que tu queiras fazer, ok? Não, nós transmitimos e não quer dizer que tu estejas ligado aos Lazy Millionaires ou não, ok? Portanto, usa à vontade esta e partilha esta informação, ok? De qualquer forma, se quiser, no vídeo estará um link para tu poderes saber mais, está um link acerca das FAQs. Inteira-te sobre o que é os Lazy Millionaires. Basicamente é um grupo de trabalho, pessoas que todos os dias têm os seus desafios dentro da internet marketing, têm um plano passo a passo, e que ensinam qualquer pessoa que esteja disposta a trabalhar, que tenha humildade para aprender, que saiba trabalhar em equipa, integrar-se com os melhores dos melhores internet marketers em língua portuguesa. Temos também um grupo gigantesco em língua espanhola também dentro dos Lazy Millionaires. Também fazemos algum, não tanto como a língua portuguesa e espanhola, também fazemos algum trabalho de língua inglesa, mas realmente é um grupo de trabalho, ok? Que depois podes aplicar esses conhecimentos noutras áreas que tu queiras, promover negócios tradicionais, por exemplo, se tu quiseres, ou podes usar os Lazy Millionaires e os produtos da Empower para os poderes promoveres e ganhares dinheiro com isso, ok? És perfeitamente livre de fazeres o que quiseres. Eu sei de uma coisa: quem tiver o domínio de como gerar contactos qualificados
e que tenham produtos que convertam bem e que eu aplico um determinado valor em publicidade e ganho esse valor mais um X, eu posso fazer duas coisas. Primeiro, posso ir escalando o valor que eu vou colocando diariamente em publicidade. Posso começar com um valor pequeno, mas daqui a uns X meses, se calhar, já estou a investir 2, 3, 4, 5 mil euros por mês em publicidade. Porquê? Porque eu tive a hipótese de, por um lado, saber gerar contatos qualificados para o nicho que eu quero, ter produtos que convertem bem, que me dão uma excelente margem de comercialização, por forma que não só eu recupero o meu dinheiro que eu investi em publicidade, como me liberto uma margem suficiente. Pode no início não ser suficiente para eu daí tirar sustento para mim próprio, porque no início o que eu recomendo sempre é que a pessoa reinvista o máximo do lucro que ela puder. Para quê? Para começar a escalar o seu negócio o máximo que ela puder, porque estes valores não são típicos, não se ganha meio milhão, mais de meio milhão, já deve estar muito perto dos 600 mil em apenas 20 meses, a fazer publicidade grátis o tempo todo, não é? Ou investir 10 euros por dia, não é? E, portanto, não importa se tu tens que investir muito ou pouco em publicidade, o que importa é que o que tu investas tenhas a capacidade de recuperares, teres lucro, poder reinvestir, para que, com um plano de 90 dias, chegues a um ponto e que sobra tanto dinheiro que pões o dinheiro que tu quiseres em publicidade e sobra muito dinheiro para tu teres realmente uma qualidade de vida. Agora, isso vem não por cair do céu, mas porque existe um método, uma metodologia, com cabeça, tronco e membros, existe um sistema de trabalho que, ou das duas uma, pegas esta informação e fazes tu e aplicas naquilo que tu já tens hoje, ou então, não tendo nada, agarras esta informação conjuntamente com toda a outra que nós temos dentro dos Lazy Millionaires e segues um plano passo a passo. Portanto, eles são dois excelentes exemplos, dentre muitos exemplos dentro dos Lazy Millionaires que nós temos, que se a pessoa seguir passo a passo uma coisa, as coisas funcionam. Okay? Aqui não há magias, não há vamos ficar ricos sem fazer nada, não há absolutamente nada disso. Há um negócio, há uma metodologia, ok? E pelo facto de nós conseguirmos automatizar ao máximo o nosso negócio e pelo facto de nós conseguirmos ter uma máquina como o Google, que é o nosso parceiro, é como se fosse nosso afiliado, e o Google trabalha, o Google não, desculpa, sim, o Google também, mas estamos a falar hoje do Facebook. Mas o Facebook é uma máquina brutal, que trabalha incessantemente dia e noite para nos trazer pessoas interessadas naquilo que nós temos para oferecer. Isso é uma coisa mágica. Nós temos um parceiro com o potencial de fazer... É como se nós hoje abríssemos uma loja num centro comercial super badalado, que está completamente sempre à pinha, cheio de gente, e nós temos lá, sei lá, um restaurante ou algo que está sempre constantemente cheio. É óbvio que se nós tivermos isso, nós acabamos sempre de ganhar dinheiro, se tivermos boa margem nos nossos produtos, é ou não é? Então aquilo que nós fazemos é como se tivéssemos uma loja, mas temos uma loja dentro de um local onde passam milhares e milhares de pessoas. Porque eu posso ter exatamente a mesma loja com os mesmos produtos, uns produtos espetaculares, e tenho-os lá numa localização, lá no meio da cidade, lá num canto onde não tem estacionamento, onde é raro passar uma pessoa, e eu tenho um determinado potencial. E se eu tiver exatamente a mesma loja com os mesmos e milhares de pessoas, é óbvio que eu tenho o potencial de ganhar muito mais dinheiro, é ou não é? Então aquilo que nós fazemos com o nosso negócio, dos Lazy Millionaires, é pegar excelentes produtos que o mercado precisa, com uma excelente margem de comercialização, e depois aprendemos com o Facebook, por exemplo, e com outras técnicas, a fazer com que milhares de pessoas vejam aquilo que nós temos para oferecer. E portanto, aqui não há magia, ok? Há um método desenvolvido, passo a passo, funciona, ok? Muito bem, era isso. Junto a este vídeo, tu com certeza tens um link para saberes mais acerca dos Lazy Millionaires. Se não quiseres saber mais, não tem problema absolutamente nenhum. Espero do fundo do coração que esta informação te tenha ajudado, ok? Muito obrigado
ao Pedro e Mariana, que têm feito um trabalho fantástico, ok? O ensinou realmente a seguir os passos, ok? Foi o Tomás e a Tatiana que os ensinou a seguir passo a passo, direitinho. Eles foram excelentes, excelentes alunos e, portanto, são um excelente exemplo de que alguém em 4 meses pode realmente mudar a sua vida, ok? Vou-te passar a ti novamente, Tomás, e vamos fechar a chamada. É isso, e nós seguimos-te a ti também quando começamos, e é fantástico, porque nós, para terminar, antes de terminar, quando começamos, também já estivemos do teu lado, do lado que estás tu agora a assistir esta conferência, e quando começamos também, às vezes, tivemos a dificuldade de perceber logo o potencial que o Facebook tinha, mas logo que começamos a dinamizar e a colocar as coisas em prática, nem cabíamos em nós a vermos realmente a dimensão e o alcance massivo que nós temos de pessoas, não só em Portugal, não só na Europa, por todo o mundo, ok? Tu, não diga, tens uma capacidade avassaladora de chegar a todo o mundo ao mesmo tempo, pessoas que querem, pessoas que querem saber, pessoas que querem entrar, tudo e mais alguma coisa. Tu se calhar até estás a ver isto e estás a achar, mas eu até nem me interessa nada o negócio e tal, mas tu não te interessas, mas há milhares de outras pessoas que todos os dias nos pedem informação, que querem saber, que querem se registrar. Portanto, trabalhar massivamente através do Facebook traz resultados mesmo muito, muito bons. Ok? Portanto, como o Silvio disse, abaixo tens um link, informa-te nesse link. Se queres registrar, tens um botão em baixo também para te registrar. Entre em contato com a pessoa que te convidou para esta conferência e nós estamos cá para te ajudar. Ok? Um grande abraço e vemos na próxima conferência. Pedro. Ok, então lá. Tchau, tchau.